São 3 horas. A gente vai dar início à nossa reunião na tarde de hoje. Ela vem aí com vigiar e orar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vigiar os nossos celulares, né? Para não ter interferência nenhuma. Então, tudo desligadinho. Depois da reunião, a gente bate papo. A lição número 110 do livro Fonte Viva: vigiemos e oremos. Vigiar e orar, para não cair em tentação. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de desnarular, procede do seu próprio ser. Renascemos na terra com forças desequilibradas no nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelas mais fortes motivos da discórdia e luta. E nós mesmos podemos exercitar com ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade para o bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, como nós comates, delicadamente, qual lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço do túmulo, do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, mas não sucumbimos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os agrilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da guerra. Jesus amado, Jesus querido, essa lição já vem para a gente desde o princípio que a gente entrou na doutrina de vigiar e orar, orar e vigiar. É o que nos compete, sim, vigiar e orar. Que Jesus proteja e ampare Maria de Nazaré e envolva a nossa Tayana, que vai fazer o estudo da tarde de hoje. Proteja para a nossa Neide, que vai fazer o estudo do livro Fonte Viva. Proteja para todos que aqui estão, para que possamos ter uma tarde prazerosa, de bons sentimentos, de bons pensamentos. Graças a Deus. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo. Atrás dessa folhinha tem o que a gente vai ler, se vocês não tiverem o Evangelho aí, tá bom? É o início do capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. A gente vai estudar hoje o item 1 e o item 2, parece pouca coisa. E aí eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura, que hoje eu vou ler integralmente, tá bom? Dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios.
Dai de graça o que de graça recebestes. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus a seus discípulos. E por esse preceito, ele estabelece que não se deve cobrar aquilo por que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz para não fazer disto um objeto de comércio ou de especulação, nem um meio de vida. Aí, eu começo a nossa reflexão. Calma aí, que eu acho que está fazendo microfonia. Tá dando para ouvir bem? Tá. Eu começo a reflexão de vocês com essa última frase. Não fazer disso um meio de vida. Como é que alguns certos profissionais viveriam se não obtivessem recursos da sua profissão? Alguns profissionais, eles são profissionais que curam. Tem uma gama de profissionais que trabalham na área da saúde. Então, o que Jesus tentou justificar com essa frase, que por vezes a gente não consegue de cara observar atrás da penumbra, é que ele está falando da mediunidade. Ele está falando desse dom inato. Vou até, assim, no dicionário está escrito lá assim, dom, qualidade inata, ou seja, uma coisa natural sua, uma aptidão, um talento. É como se fosse uma coisa que você já nasceu sabendo. Isso pode ser bom ou mal. Não está dizendo que é bom só, né? Um dom. E o que significa cura? Ato ou efeito de fazer com que alguma coisa melhore. Um tratamento. Curar e melhorar. Aí, não sei vocês, lá na escola, lá atrás, uns 5 anos atrás, quando eu estava estudando, estava escrito que saúde era só ausência da doença. E agora, em 2023, em março, olhei para isso aqui é outro detalhe. Em 98, eles fizeram um ajuste. E eles disseram na Organização Mundial de Saúde que saúde é um estado dinâmico, ou seja, não é uma coisa estática, de completo bem-estar físico, mental, espiritual, social, não meramente ausência de doença ou enfermidade. Esse conceito, ele obriga a comunidade científica a sair só do laboratório do tubo de ensaio, da farmacologia, e obriga a ver o ser humano como um ser maior que isso. Porque o que acontece com a minha saúde pode ser a mesma comorbidade que vai acontecer com outra pessoa e o remédio não fazer nada. E aí existem várias possibilidades da gente comprovar isso. E um dos estudos que se faz se chama duplo cego. Um centro de pesquisa pega-se a medicação que quer estudar e pega-se outra coisa de farinha ou açúcar ou qualquer outra coisa e ninguém sabe quem está tomando o quê. É o placebo. Placebo é um nome bonito para nada. É nada, aquilo ali é o engano-trouxa. E dá. Foi-se observado que pessoas com fé, que acreditavam, tinham uma melhora maior ou uma sobrevida maior do que as que não acreditavam, mesmo sendo estas as pessoas que estavam tomando o remédio de fato. Então, o placebo ou o remédio, eles agiam, mas agiam de acordo com o que a pessoa entendia como cura e possibilidades de cura. E aí a gente vai passar para uma outra coisa interessante. Um outro professor chamado Mauro Ivan Salgado, da Universidade Federal de Minas Gerais, no ano de 2006, ele lançou um artigo chamado o seguinte: Ectoplasma, o poder da cura através da manipulação dos fluidos. Um professor de medicina escreveu um boletim com esse tema. Não parece título de estudo espírita? Esse trabalho dele discorre sobre várias situações em que a medicina já não atuava e que a pessoa continuava bem.
E aí foi se levado, buscando o motivo pelo qual ela conseguia isso. E aí se achou várias possibilidades, né? Dentre elas, isso que a gente está fazendo aqui agora. Essa troca de boas energias, essa busca pelo autoconhecimento, pela reforma e pela autocura. Isso ainda não está descrito em manual, não está descrito em tratado, mas a gente sabe e a gente vê mesmo, comprova que aquela pessoa, ela mesma pode se reprogramar, como se fosse uma máquina. Né? Ela pode, ela mesma, pela sua força de vontade, conseguir reconstruir situações na sua vida diária, no seu dia a dia e no seu eu, que podem ajudar na doença em si instalada. Na sequência, eu proponho a vocês a pensarem em 3 perguntas. O que a gente cura? O que se cura? Existem passos para essa cura? E a terceira, será que não existe cura? Levando em consideração que a gente já leu um pouquinho sobre a doutrina espírita, a gente volta lá ao que Jesus curava, né? Jesus, ele não curava o cego, o paralítico, o leproso, o morto. Ele curava o ser imortal. Mas por quê? Porque ele tinha uma condição de estudar aquela pessoa e vislumbrar que aquela provação, aquele momento de dor, aquela situação difícil já tinha terminado. Então aquela pessoa poderia, no restante daquela encarnação, continuar sem, por exemplo, a cegueira, sem a paralisia, que serviu para ela experimentar alguma coisa, vivenciar alguma coisa que ela precisava aprender. Porque a doença nada mais é do que isso, gente. O que se cura é o ser imortal. A gente não cura o corpo, porque isso aqui não tem cura. Isso aqui é perecível. Isso aqui tem validade. Então, por mais que se faça 70 e muitos anos com a pele super esticadinha, se faz 70 e muitos anos. E um dia vai ter fim. Então, eu quero muito. Jesus perguntava: o que você quer? Você quer ser curado? É o que você quer? Porque tem um passo a passo para a cura. Se fosse assim, teria um passo a passo para a cura. Bastaria a pessoa não comer doce, para não ser diabética. E muitas crianças são diabéticas. É uma condição do organismo. Aquela pessoa nasceu com aquela dificuldade. Então, se ela nasceu com aquela dificuldade, é para algum propósito, é para algum aprendizado. E é isso que a gente precisa compreender para que não haja revolta. E para que a gente consiga entender que o dom da cura, que Jesus falava lá atrás, ele não existia. Existia uma medicina muito rudimentar ainda, muito fitoterápica. Será que o dom da cura é a farmacologia? Eu fico repensando essas coisas. Será que ele falou, vocês vão curar? Hoje a gente cura o próximo, a gente. A indústria farmacêutica, ela cura. A medicina cura. Será que era isso? Que nem passava pela ideia deles que poderia existir máquinas, aparelhos, né? Que poderia. Será? Isso é uma possibilidade, né? Científica, mais materialista, mas levando para o lado espiritual, né? Em si. A OMS, em março do ano passado, disse que 8 bilhões de encarnados, desses 8 bilhões de encarnados, 1 bilhão tem transtorno mental. Ou seja, cada um de 8 de nós passa por algum agravamento mental. A gente tende a achar que doença é um pé quebrado, é pneumonia, é algum problema de coração. A gente esquece da nossa psique, que hoje já é muito mais levada a sério, já é muito mais trabalhada e não é mais mistificada. Antigamente, um esquizofrênico, um autista, uma pessoa com depressão,
era rotulado como fresco ou então obsediado já de cara. Então, eu estou querendo traçar esse paralelo, porque nós estamos dentro de uma casa espírita, mas não podemos ser fanáticos, né? Nós temos a razão do nosso lado. Então, o que se cura? O ser imortal. Porque enquanto eu persistir na minha falha, eu vou precisar passar por aquela situação. Dona Ivone passou por a experiência do suicídio 8 vezes. Então, será que nas minhas atuais condições, eu precisaria ser limitada da minha visão para me ajudar ali até o final da minha encarnação, para não cometer essa falha novamente? Então, a doença não é fácil. Ninguém aqui está dizendo assim, olha, agradece a Deus todo dia, mas deveria. Agradece a Deus todo dia por estar passando essa doença não está te terminando de prova. Só quem tem que calcular, sabe o que é pedir para morrer? É uma dor absurda. Por que será? Não bebi água. Isso levando para o lado material. Mas por que será que eu tive que experimentar uma dor dessa? Talvez para não chamar outra pessoa de fresca pela sua dor, porque no hospital mesmo a gente tem uma escalinha de carinhas e cores e de números também. E aí a gente pergunta a pessoa, quanto nessa escala aqui está a sua dor hoje? A pessoa fala 5, 6, 7, a pessoa fala 10, eu já tive uma dor que eu considero ela 10. Eu hoje consigo entender o 10. Mesmo que eu nunca tenha passado pela doença que aquela pessoa está passando, eu vou conseguir ter empatia e me colocar no lugar dela para saber que a dor dela é uma dor muito maior do que uma dor 2. A dor 2 a pessoa até nem quer tomar nada. Uma bolsa de água quente, uma massaginha no pé, né? Desliga essa luz, está incomodando. Então tem dores e dores, mas cada um sabe da sua dor. Isso é muito importante. E a partir de não existir cura? Será que pode não existir cura? Porque quando a gente começa a estudar mais um pouquinho, ia falar bastante, olha a arrogância. Quando a gente vai estudar mais um pouquinho, a gente estuda que prece é remédio. Se eu estou aqui e o meu querido está lá no Japão, ou está lá em outra cidade, o que eu posso oferecer a ele é a minha prece, como um remédio. Então, vocês imaginem a minha prece de cura aos 18 anos de idade, se Deus atendesse. A quantidade de besteira que eu pedi, por imaturidade, né? Por falta de experiência mesmo, ou então por achar que podia tudo. Então, por vezes, pode não existir cura. E é isso. A gente não precisa, naquele momento, melhorar. A gente precisa experienciar aquela situação, ou mais um pouco. Mais um pouquinho. Então, pode não existir. Porque não é que Deus não te ouça. Tudo vai ser ouvido. Mas pode ser que não seja o momento. Pode ser que aquilo que você peça aos 18 te aconteça aos 42. Nem se lembra. Caramba, esse era o meu sonho quando eu era jovem. E eu só agora? Por que só agora? Só agora eu tenho condições de melhorar. Só agora vai ter proveito. Então, entre o que a gente pede e o que chega, tem um espaço enorme da nossa ignorância, né? Da nossa incompreensão. Que a gente consiga ter calma, tranquilidade, porque nós estamos num planeta que é um planeta de dor, ainda. E aí eu ouvi de um estudioso, essa semana, que uma coisa muito interessante, porque a gente ouve massivamente que vai haver regeneração e que o planeta vai se regenerar e que quem não conseguir acompanhar o desenvolvimento do planeta pode ser que não permaneça e tudo. Mas tem a contrapartida que nós somos o planeta. Então, que tal se nós nos regenerarmos? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de... Quem tem menino em casa, mãe de menino, já deve ter visto muito isso, né? Esses filmes de super-herói e tal, mas também aulas de ciências falam muito disso. Os répteis, eles conseguem regenerar-se. Nós não.
nós temos, aí puxando já a sardinha para minha brava, uma regeneraçãozinha boba na boca. Se a gente sai um dentinho, nasce mais um, mas aí acabou. A gente não é tubarão. O tubarão cai, nasce, cai, nasce. Ele tem infinitas oportunidades, a gente tem poucas com o nosso corpo. A gente pode abusar pouco com esse corpo que a gente tem. Então, se a gente não aprender que nós somos seres, que precisamos nos regenerar, e aí, essa regeneração é interna, para que o reflexo seja corpóreo, para que o reflexo venha no nosso perispírito em forma de melhoria e de arrumação mesmo, de reestruturação, de organização, para que a gente possa, numa próxima reencarnação, já não vir com certa deficiência, certa limitação, certa problemática, que hoje nos é tão cara, às vezes até financeiramente. A gente cansa de ver na internet pessoas fazendo vaquinha para remédios absurdamente caros que poderiam dar uma sobrevida de melhor qualidade e às vezes uma situação que não teve jeito, a pessoa nasceu daquela maneira. E por vezes nós adquirimos situações que marcam o nosso perispírito por vícios do dia a dia, por abusos, pela gula, por exemplo. O Haroldo estava falando da gula como um bom exemplo. Se você come um pedaço de pizza, ele é maravilhoso. Você comeu o segundo, ele já está muito gostoso. Se você for para o 10º, tem gente que corre para o banheiro, porque já não cabe, você já está passando mal. Então, um pequeno exemplo, a gente já consegue ver uma nuance de uma encarnação inteira. Uma coisinha pouca pode ser muito prazeroso. E o que a gente não pode confundir? Cadê meu 3 aqui? Me ajuda. Ó, o 3 aqui, ó. A oração é a educação do nosso desejo. Deus é onisciente e tem o tempo dele. Nós seremos atendidos no tempo de Deus. É isso que eu estava falando para vocês anteriormente. Então, atenção às respostas que Deus dá para a gente. Porque se a gente tem um pico de prazer hoje, nós temos uma satisfação muito grande hoje realizada, isso pode não nos fazer bem. Porque a gente confunde prazer com felicidade. E esse prazer momentâneo de comer muito, por exemplo, ele pode desencadear uma série de doenças orgânicas que futuramente você vai estar sem cura para elas. E aí foi Deus que te causou isso? Foi o prazer, foi a satisfação mundana que nós temos, que é uma questão orgânica, isso é inerente ao nosso corpo. Nós vamos liberar sensações no nosso cérebro de satisfação, mas aí que entra estudar para a gente saber dosar e equilibrar isso. Não, acabou. Se eu passar daqui, eu posso me complicar. Eu posso me complicar com isso. Isso não é um sinal. E aí, por que doença? Porque a ferida dói. E a gente vê muitas vezes que às vezes o ser humano só procura ajuda quando está doendo. Enquanto não está doendo, não procura ajuda. E a ferida dói. E a ferida, ela pode ser também levada como um sinônimo de trauma, tá? Para a gente não voltar para aquela situação de pensar que doença é só perna quebrada. Às vezes, uns maus tratos na infância causam cicatrizes que a pessoa não consegue se livrar durante uma encarnação inteira. E aí desencarna, aí vira um genitor que a gente fala assim, nossa, que pai horrível e tal. Sem motivo. Não existe isso sem motivo. Está tudo sob uma ótica maior, uma ótica infinita. Então, que a gente pegue ferida como sinônimo de trauma. O que foi lesionado em nós? Será que em algum momento da nossa vida a gente consegue parar para refletir isso? E quando a gente é muito jovem, muito novo, a gente só quer solução para tudo. Para os problemas físicos e também para os problemas emocionais. A gente quer resolver. Na agressividade, na violência, no tomar lá da cá, ou então só se revoltando, procurando o uso de substâncias. Por isso é tão complicado nessa fase, na infância e da adolescência. Porque é meio complicado você falar assim, olha, calma, você nasceu, semana que vem reportagem no Fantástico, uma jovem de 13 anos, que o sonho dela era colocar uma calça jeans. Ela nasceu com uma deformidade no pezinho e em certo momento ia atrapalhar o restante do corpo e amputou.
para. E ela precisou fazer muita fisioterapia para conseguir colocar a prótese. Quando ela conseguiu colocar a prótese, ela foi colocar a tão esperada calça jeans. Olha que coisa simples. A mãe chorava de um lado, a menina chorava do outro, o médico chorava do outro, o fisioterapeuta, acho, não sei, alguém que estava tratando, cuidando dela. Mas olha o esforço dela, a força dela. E aí, o que você quer fazer na sua vida? Ela já sabe. Quero ser jornalista. Quero falar sobre isso, quero expor. A gente tem vários exemplos, mas não são muitos, de jovens atuantes que desenvolvem uma ideia e vão em busca disso e propagam essa ideia. O mais comum é que a gente passe pela experiência, amadureça, fique mais velho um pouco, para que a gente possa compreender e dar a famosa resposta do porquê eu, porquê comigo, porquê na minha casa. A dor, ela é simples de explicar, ela dói. E doendo, sendo física ou moral essa dor, a gente vai procurar uma solução. Sendo moral, muitas vezes a gente procura religião, porque essa forma da gente se religar a Deus, essa conexão com Deus, isso nos causa uma paz de espírito. E nos é dito muitas vezes que a gente precisa tirar. Ó, meu problema é isso. Eu fico aqui, estou com esse problema, estou com esse problema, estou com esse problema. Aí alguém fala assim para você, vai trabalhar, faz outra coisa. Procura um grupo de costura, um grupo de assistência social, um grupo de trabalho de rua, um grupo jovem, um grupo infantil. Procura outra coisa. Aí você para de fazer assim, ó, e faz assim. Ele continua aqui, só que você não está mais dando atenção para ele. Seu problema está aqui. Mas tem tantas outras pessoas, tem tantas outras coisas acontecendo ao seu redor. Teve uma senhora que chegou lá para mim essa semana e falou assim, eu acho que vou virar uma galinha. Eu falei para ela, por quê? Ela, eu não aguento mais comer galinha. Eu não tenho dinheiro para comprar carne. Eu só tenho dinheiro para comprar galinha. Na hora me veio uma falsa moralidade aqui, né? Porque o capítulo anterior foi, né? Aí me veio uma falsa moralidade aqui, eu falei para ela assim, por que você está reclamando? Tem gente que não tem a galinha. Uma senhora falou isso, uma senhora, quer dizer, já viveu muito mais que eu. Aí, graças a Deus, eu segurei a língua na minha boca. Eu segurei a língua e comecei a refletir. Falei assim, cara, eu também não aguento mais comer galinha. Porque eu também, na minha casa, a comida que está mais frequente é a ave, que o valor está menor. Eu me coloquei no lugar dela e falei assim, gente, ela só falou o que eu estava pensando. Só isso. Ela não filtrou o que eu, às vezes, filtrei. Então, a doença, ela está realmente revoltada, porque se em outro momento da vida dela ela pode se desfrutar de uma situação melhor, mais confortável, materialmente, e ela não se fortaleceu espiritualmente para estar passando por essa situação, ela pode de fato estar muito revoltada. E o extremo disso, dessa parte dos nossos atos, das nossas atitudes, é, infelizmente, uma coisa que a gente nem gosta de falar muito no algoritmo, nem, né, na internet a gente nem fala, né, que é o suicídio. Um número enorme de pessoas que não se fala muito para não se estimular, né, um número enorme de pessoas, independente da condição financeira. As pessoas estão cada dia mais dependentes de substâncias, né? Cometendo atos de extrema agressividade com o seu próprio corpo, afetando suas famílias, seus trabalhos, por conta de situações que não conseguem lidar. Né? Não existe o filho, eu vi isso aqui, né, no estudo, não existe o filho problema, o marido problema, não existe o aluno problema, o paciente problema. Existem pessoas com quem você não aprendeu a lidar. Porque nós somos os encarregados de aprender a lidar. Nós estamos aqui, na sala de aula. Nós estamos debaixo desse teto, sendo supervisionados, inspirados. Nós saímos daqui com essa bagagem. Nós temos isso aqui na nossa casa. Então somos nós os responsáveis por tentar ajudar. A nós, porque é o que a moça fala no avião, né? Coloque primeiro a máscara em você. Isso não é egoísmo.
Isso é para você ajudar o máximo de pessoas ao seu redor. Porque se você tiver com seu filho pequenininho, gêniozinho, legalzinho do seu lado, você vai querer botar nele. Instintivamente, animalisticamente, você vai botar no seu filho, na sua mãe, na sua amiga. Só que se ela não conseguir, você não tem tempo. Você não fez nada por ninguém. É aquela mesma história, né? Desencarnou do neném. Não fez mal, mas não fez bem. Então a gente vem para cá para aprender a fazer o bem. E o bem que a gente faz para a gente, vai fazer para o próximo. Nem que seja por um exemplo, por uma palavra. Né? Mas a gente vai conseguir. E aí outra reflexão que eu trouxe para a gente é o seguinte. Não mexer na ferida adianta? Tem gente que fala, né? Não mexe, deixa quieto. Deixa isso quieto. Se mexer, piora. Que levanta poeira, vai ter que lembrar de coisa pior. Mas todos os tratamentos psicológicos, eles buscam a raiz do seu problema. Todo tratamento dentário vai procurar a raiz, a causa da sua queixa. Médico, a mesma coisa. Então não adianta não mexer na ferida. Aí vamos pensar numa ferida de verdade? Se mexer vai doer, né? E é isso que a gente quer evitar. Mas se não mexer, não cura, não limpa. E se limpar e ficar deformado? É temporário. É temporário. Você tirou aquilo dali que estava te causando mal e ficou uma deformidade. Vamos levar para o lado, por exemplo, uma coisa que pode parecer para os homens de uma maneira, mas as mulheres vão me compreender melhor. Eu não passei, mas eu tenho histórico de pessoa com câncer de mama na família e precisou fazer uma mastectomia bilateral. Gente, é mutilação. Por mais que a idade esteja avançada, eu não acho que nenhuma mulher vá se olhar no espelho e achar aquilo simples. Por isso, antes, é feito um trabalho psicológico muito forte, para que na transição entre a cirurgia e a reparação, ela consiga suportar, sem entrar em depressão, sem entrar em uso de drogas para tentar sair da realidade, fugir daquela situação. Então, mexer na ferida é necessário, mas dói. Então, que a gente não subestime a dor do outro. E fazer essa limpeza para curar, nós vamos precisar de alguma coisa. São os remédios, que podem ser materiais ou não. Isso aqui pode ser remédio, isso aqui é remédio. Chico deu papel para uma mulher tomar. E foi o remédio dela. Dizia que até brilhava. Quem tem essa mediunidade aguçada consegue vislumbrar o que é feito numa sala de passe de cura. Lá está curando de verdade. Porque lá cura o ser imortal, não a casca. Mas mexer na ferida dói, precisa de remédio. E na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa dor, a nossa ferida, a nossa vergonha, o nosso trauma e vai se isolar? Não vai funcionar. Porque por vezes o nosso anjinho e o nosso diabinho podem não ser suficientes para nos ajudar. É muito difícil você ver uma pessoa dependente químico sair sozinha. Tem grupos de apoio, nós estamos em um. Nós estamos aqui, infelizmente a gente não pode trocar ideias hoje, mas o corredor está aí para isso. A internet. Me ajuda, Sandra, o que é aquilo? O que foi dito que eu não pude ir naquele dia? O que você achou daquela fala? Você pode não confiar em todo mundo, mas em alguém você vai confiar. Para abrir seu coração, para limpar seu coração, para esvaziar daquela sujeira, daquela coisa suja que é a doença, para você conseguir preencher de saúde, de bem-estar, de vigor, de ânimo. Isso do julgamento é uma coisa muito interessante, né? Minha mãe, ela falava que quem trabalha não tem tempo para ficar doente. E ela dizia que ela ia morrer atrás de um balcão. E cumpriu.
E eu nunca entendi isso de trabalho, quem trabalha não tem tempo de ficar doente. Mas é isso aqui, ó. Eu tô aqui, tô com problema. Vai encher aquele copo d'água? Eu vou, o problema tá aqui ainda, mas o copo d'água tá lá e eu tiro meu foco daqui para aquele trabalho. Então, é o trabalho que te move, trabalhar no bem, sempre estar em atividade para coisa que vale a pena. Não para coisa que vai ser deletéria para você. Né? Aquele vizinho não para de parar o carro na porta, ele não para a criança de jogar bola, fazer barulho aqui, isso toda hora. Se você ficar com essa negatividade o tempo inteiro, você nunca se livra desse peso. Você carrega com você. Né? Tem até não vou saber qual é a cultura, mas tem um ditado que diz que tinha uma briga de vizinhos e o vizinho pegou uma caixa, embrulhou o presente e mandou para o outro. Quando ele abriu, estava cheio de esterco. E aí o pensamento do outro foi o seguinte: o cara me deu o que ele tem, né? De sobra. E é isso que a gente faz. Quando a gente despeja no outro o mal que a gente carrega na gente, é o que a gente tem. É a nossa doença que a gente descarrega no outro. Né? Quando a gente... que fulano é antipático. Será que fulano é antipático? Ou será que você não está dando uma oportunidade para aquela pessoa? Porque a palavra-chave, né, dos fichamentos que a gente costuma fazer para estudar, né, é oportunidade. A doença, ela é a oportunidade da gente rever o que está sendo a problemática da nossa encarnação. Em reflexologia, quem estudou o pé, a orelha, a gente vê que a gente tem pontos do nosso corpo inteiro nesses dois locais. Quem estuda mais, vê que nós temos chakras. Quem estuda mais, né, vai vendo que a gente tem cores. E quem consegue vislumbrar isso, consegue ver como aquela pessoa está de fato. Né? Às vezes está com sorrisão no rosto, está com a melhor roupa, tá linda, tá por fora. Minha mãe fala, por fora, bela viola, por dentro, pão colorido. Né? Mas na Bíblia está sepulcros caiados. Né? Tudo branquinho, bem bonitinho por fora. E aqui dentro, aquela mágoa, aquela doença, que às vezes se exterioriza. Pode, numa outra encarnação, se manifestar como um câncer, se manifestar como uma deformidade, se manifestar como alguma anomalia física, né? Alguma deformidade externa ou interna. Né? E aí, você tem que tentar sentar com você mesmo, reavaliar, porque a solução para a nossa cura é o arrependimento. É batido, mas né, nos nossos livros, no nosso arsenal de bibliografia, André Luiz, quando pediu verdadeiramente ajuda, quando verdadeiramente se arrependeu, o socorro chegou, acabou. No hospital tem a campainha. É uma campainha que a gente vai apertar em todos os momentos, com a prece, com o ombro amigo, com o nosso mentor, com a nossa casa, com o nosso trabalho. É essa campainha que a gente vai apertar para a gente se curar. Porque por vezes a gente vai na encarnação inteira com a inconformação do porquê. Porque nós temos o véu do esquecimento. Mas aquela sensaçãozinha lá no fundo a gente sabe por quê. A gente sabe o porquê. Porque não acontece com todo mundo, acontece só comigo. Toda hora essa mesma lição eu não aprendo. Toda hora. E ainda bem que não se manifestou em nada corpóreo. Vai me dar tempo de eu me modificar, se eu conseguir ver esse alerta, esse sinal, essa campainha, apitando o tempo inteiro. Para de fazer isso, para de fazer isso, para de fazer isso. Então, a gente tem que estabelecer metas para a nossa vida. Né? Uma pergunta muito comum que se faz, né, em questionários de saúde é: o senhor ingere bebida alcoólica? A senhora ingere bebida alcoólica? Mas socialmente. Ingere bebida alcoólica? A resposta é sim ou não. Não é socialmente. É sim ou não. Tem muitos casos que sim, nessa encarnação, aí que me faz ter mais certeza do que eu estou falando para vocês. Nessa encarnação, o sujeito nunca
bom na vida. Nem tem contato, não anda perto, não trabalhou com brita, não trabalhou com nada disso que possa contaminar o pulmão, e o cara vai lá e tem um câncer de pulmão. Como pode? Que explica isso? Se não, o pretérito. O que vai explicar isso? E o que vai adiantar ele se revoltar contra isso? Não adianta. Ele tem que tratar. E tratar ele mesmo. Porque se ele já sabe que não é agora, ele então tem mais prova ainda da reencarnação. Porque se você hoje faz uma coisa errada, você fica até em dúvida, né? Não, mas até os 20 anos eu me gerei bebida alcoólica. Então, não pode ser agora, pode ser agora. Mas essa pessoa ela tem certeza absoluta, ela com ela mesma, que não é fortuito, porque senão Deus seria aquele Deus da piada, né? Seria um piadista que ia chegar lá numa ficha e escolher essa doença para fulano, essa para Beltrano, essa para ciclano. Não seria uma lei de causa e efeito. Seria um joguete, seria brincadeira, né? Nós estaríamos aqui com marionetes, brinquedos, que não somos. Nós somos indivíduos especiais, feitos por Deus, destinados à perfeição. E para alcançarmos a perfeição, nós teríamos que ter cada vez mais um corpo mais saudável, a ponto dele ser etéreo e não absorver mais as doenças que hoje nós conhecemos. Mas hoje nós ainda estamos sujeitos a muitas doenças diferentes entre si. E aí a gente pode pensar, né, como aquela pergunta lá na frente. Tem um passo a passo para a cura? A gente já falou um, que é identificar o problema. A gente já falou dois, que é se arrepender. E na sequência, tem o finalzinho do tratamento, que é perdoar. Porque se a gente não perdoa, tanto a nós mesmos quanto ao próximo, a gente ainda vai ficar num estágio intermediário. Em algum momento, lá na frente, quando alguma coisa te incomodar muito, aquilo volta à tona. Né? As pessoas que têm câncer e metástase, você vê, tem 10 anos de acompanhamento, não é liberado da alta imediatamente. É acompanhado 10 anos e tal. Aí daqui a pouco aparece em outro lugar. Nossa Senhora, mas já tratou. Não tratou. Ainda tinha mais coisa para tratar. Né? Abaixadinho lá mexendo na areia, e ele mandou atirar a primeira pedra. Quem nunca errou? Quem nunca pecou, né? E perguntou a ela: ué, ninguém te condenou? Aquelas pessoas de alguma forma se curaram dos preconceitos da época, se curaram das regras absurdas da época, porque todo mundo sabe que não pode matar. Isso está dentro da gente. Como é que pode apedrejar então? Vai machucar. A gente sabe que não pode fazer. Então aquela lição é para hoje. Para a gente parar de apedrejar, para a gente parar de lançar um dardo mental, para a gente parar de atrair para a gente essa onda vibracional tão ruim que pode causar na gente uma doença pela raiva, por não perdoar, pela mágoa. E aí você pensa assim, você só pode se magoar com o próximo? Nada, me tratou mal, eu não vou desculpar, eu vou levar isso comigo para sempre. Aí você vai reencarnar depois filha dela, irmã dela, porque você tem que se reajustar com a lei. Óbvio que não é matemática. É óbvio que não é uma matemática. Você vai ter o que é necessário para o seu desenvolvimento de cada um no seu quadrado, não é isso. Mas os laços, eles são de afinidades. Lá no começo a gente leu. O dom, ele é tanto para o bem ou não. Então, se a gente precisa se reajustar, que seja caminho. Porque se eu não gosto, aí que melhor meio de se reajustar, para não ter que repetir essa lição. Mas a gente vê que em um dado momento, aconteceu comigo, então eu posso falar de cadeira, em um dado momento, aquilo some. É impressionante. É como se fosse o ligar e o desligar da tomada. Você alimenta aquilo, você quer o mal da pessoa, você se revolta, você não entende, você fica ali, sabe, até
desejando mesmo o mal físico da pessoa. Aconteceu comigo, não tem vergonha de falar. Mas num dado momento você para para pensar e fala assim, poxa, eu não estou estudando isso. Você tem uma pessoa que está fazendo isso porque ela não consegue fazer melhor. Se ela não consegue fazer melhor, o problema é dela. Se eu ficar nessa vibração, quem vai descer sou eu, a pessoa nem lembra que eu existo. O que eu tenho que fazer? Me curar e me trabalhar para isso. Muita prece, pedindo ajuda, reforçando em mim mesmo que cada um, né, já que eu não pude ajudar, já que o que eu queria propor para o bem, que eu achava que era bem, vai que não era, não surtiu efeito. Você reza, você pede, e deu certo no meu caso. Deu certo mesmo, juro para vocês, não desejo nada. Para ser até estranho, mas eu nem lembro que a pessoa existe, às vezes. Está lá, vivendo a vida, e eu estou aqui vivendo a minha vida. Pronto. Eu acho que de minha parte, eu me reconciliei a caminho. Foi na mesma encarnação que eu estou, não sei se isso já era anterior, mas em mim já não mora nenhum tipo de dor, nenhum tipo de culpa, porque também o que eu tive que pedir desculpa, pedir, tá? Não é só isso não, se colocar no pedestal de que o outro está errado, então deixa ele com o erro dele, não. Sempre, não tem só um lado. Quem tem mais de um filho sabe disso. Não tem só um lado. Então a pessoa não fez sozinha o mal ou a contrariedade. Às vezes um olhar assim, ó, de cima e embaixo já é o suficiente para menosprezar uma pessoa. Né? A gente precisa refletir muito sobre reconhecer, se arrepender e perdoar, para que a gente chegue na parte da cura verdadeira, né? Porque quando Jesus ele deu o dom, Jesus ele emprestou, a palavra emprestar, o dom de curar naquele momento aos seus discípulos, para que as pessoas pudessem ver o que hoje é visto e banalizado. Né, que é o poder da fé, o poder de compartilhar, o poder do bem. Hoje está sendo banalizado também. A gente banaliza muito. Né? Ah, não, vou sair de casa com chuva para ir. Não deve ninguém. Que venha uma pessoa. Faz a sua parte. Né? Porque no gotinha em gotinha, né, até a estaria do beija-flor, você não vai apagar esse incêndio, né? Da minha parte eu vou fazer. E você fica com a sua consciência tranquila. Né? O dom de curar, né? Ressuscitar os mortos e tal, isso tudo a gente precisa lembrar, né? Que a Bíblia foi escrita de 70 a 100 anos após a saída de Jesus da convivência, né? Com as pessoas. Se eu não lembro como você ontem, gente. Né? Então, assim, tá lá. Foi até um evangélico muito fervoroso que me fez a seguinte pergunta: você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Então, se está lá é porque a gente precisa que esteja escrito dessa maneira, né? Para a gente se basear ainda no século XXI nessas palavras. Mas não se ressuscitou. Não no corpo. Mas aqui pode ser. Se aquela pessoa disse que está desistindo da vida, né? Outra coisa que esse professor fala lá, que ele estava dando uma explanação e ao término da explanação, um homem jovem, forte, aparentemente muito bem de saúde, e interceptou ele na saída e agradeceu. Ele pensou que estava sendo agradecido pelo dia de estudo e tudo, falou, não, que isso, poxa, é assim mesmo, né? Bem semana que vem também. Ele, não, eu estou agradecendo ao Senhor porque eu ia sair daqui e ia me matar. Então, a gente talvez consiga ressuscitar mortos. Mortos de esperança, mortos de vontade de contribuir, mortos dos seus sonhos. E a gente, ao mesmo tempo, também consegue matar, né? Sem ter que pegar em arma. Nosso comprometimento é muito grande com a fala,
com o exemplo, com o que a gente estuda. Isso aqui é uma responsabilidade muito grande. Porque primeiro quem ouve é a gente, né? A gente está aqui ouvindo. E aí leu e ouviu outros estudiosos. Então que a gente não mate na gente a esperança de um trabalho, se um dia alguém chegar na casa que você frequenta um pouquinho mais chateado e não te cumprimentar. Que a gente não mate em nós também. Né? Porque somos seres humanos, falíveis, temos nossas dificuldades, e não só dificuldades que aparentes, né? A fulana não consegue subir, tem que ter cadeira de roda, é uma dificuldade visível. Mas às vezes a pessoa não consegue falar em público, consegue falar no grupo do estudo online com a câmera fechada. E saem coisas que revolucionam a sua vida, que te ajudam. Por isso que o estudo não pode ser limitado a uma tarde de sexta-feira, uma horinha na sexta-feira. É cansativo. Não é. Quando a coisa toma proporção em você, toma movimento, aquilo passa a ser necessário. Porque você fica, mas só tem dois capítulos, só tem 2 itens desse capítulo? Que nada. O capítulo tem 10. Vou ler até o final. Fiquei curiosa. Pode ter mais coisa para mim aqui. Né? E aí amanhã alguém na rua para e você pode ajudar essa pessoa com esse aprendizado que você teve. E para finalizar, a parte do dar gratuitamente, que gratuitamente a gente recebe, está vinculada a essa questão da gente aprender sobre a cura do ser imortal. Está vinculada a essa questão do falar, né? Do escutar. Né? Muitas pessoas que têm mediunidade muito avançada, elas vendem isso, né? com situações. Não que a nossa casa não precise pagar luz, que a nossa casa não precise pagar imposto, que a nossa casa não precise pagar os funcionários. Precisa de recursos financeiros também. Mas ali dentro não tem recursos financeiros. Você não tem que deixar X reais para entrar ou para sair. Não é isso. É saber colocar cada coisa no seu lugar. Você pode contribuir com a obra social, tal, com piquenique, com passeio, com lanche, com café. Você pode? Com 1, com 2, com 3, com 1000? Com quanto você pode? Com a sua mão? Você sabe fazer café? É trabalho. Porque se alguém puder fazer, aí não tem que pagar outra pessoa para fazer. Aí já sobra para pagar a luz. Aí roda, a coisa roda. O que não pode ser cobrado é a palavra amiga, é o ombro amigo, é caso a sua mediunidade te permita ouvir, caso a sua mediunidade te permita intuir, caso a sua mediunidade te permita sentir. Isso não pode ser cobrado. Isso é um dom, e o dom, como a gente viu lá no começo, ele é dado por Deus. Então é de graça que você recebe. Você nasce com esse botãozinho, mas virado um pouquinho do que o meu. E aí você aplicou aquele passe na pessoa, e a pessoa sai super bem, e é isso que é o seu pagamento. Esse é o seu pagamento. Não, você não precisa se promover em redes sociais, ou abrir uma tenda, ou botar um panfleto, sabe? Não tem propósito. Porque você não foi para um curso, você não pagou um curso, você não saiu do país para estudar. Aquilo nasceu com você. Você pode até lapidar dentro de uma instituição com pessoas sérias, né? Você pode lapidar, sim, claro, tudo pode melhorar. Mas esse dom não foi você que comprou, nem você que herdou, né? Assim, herdou, até que herdou, né? Porque se Deus é nosso Pai, foi dado a você, dado. Isso não pode ser cobrado. Esse carinho que você vai dar para uma criança não pode ser cobrado, depois jogado na cara. Não pode. Isso é absurdo. Porque a gente ouve cada dia mais. Eu estou focando muito na parte sem ser física, porque é isso que ele falou, né? Tem até uma Bíblia que eu dou aqui que ele fala. Eu vou achar que são elas, né? Só um instantinho que eu vou achar. Porque eu me enquadrei na situação, e aí, olha só, em
isso foi um dado tirado também de um estudo que o Haroldo estava fazendo numa federação espírita. E eu confesso para vocês que eu não tenho a data, mas na ocasião, não foi esse ano, já faz tempo, em cada 4 encarnados, um tem distúrbio do sono. Porque nossos corpos, eles são suscetíveis às vibrações, às energias, aos fluidos. Lembra do professor que fez um estudo sobre a ectoplasma, fluidos? E aí, às vezes, você não entende por que você está acordando todo dia 3 horas da manhã. Você não está numa faixa legal de vibração. Você é instruído, você aprende, te ensina como você pode fazer para dormir melhor, como você pode fazer para você você não quer fazer. É chato desligar a televisão. A televisão me bota para dormir. Não vai te botar para dormir, porque depois vai ficar passando um monte de coisa que seu corpo vai captar e vai transferir para você ser imortal. Ah não, é interessante isso aqui no telefone, só mais um instantinho. Além daquela luz fazer um mal danado, a luz azul para o olho, para a visão, está causando diversos problemas na parte esquelética, postural das pessoas. Tá. Um dia, essa sentada aqui, eu falava para ela dali, ela não me entendeu. Daí, como eu estou com o microfone, você vai entender. Eu estou querendo dizer aquele texto que você me mandou sobre o celular. O celular está destruindo. Ele aglomerou o computador, o rádio, a televisão. Você não quer mais falar. Você não liga mais para ninguém. Você não ouve a voz de outra pessoa. Antigamente, quando você ouvia, você falava assim: Neide, não está bem. Sua voz é diferente. Você não olha mais dentro do olho da pessoa. Né? O próprio profissional da saúde, e até me fala nisso, às vezes você não atende o cara primeiro. Você primeiro pede a imagem. Aí, não, vai ser útil, mas às vezes a clínica é soberana. Às vezes a dor dele não está ali naquele órgão, onde ele acha que está. Só para terminar, para vocês entenderem como isso é severo, vou falar de uma doença prática. O bruxismo, vocês já ouviram falar do bruxismo? É uma doença que a pessoa faz assim, ou assim, comprime muito, ou atrita os dentes. Uma vez chegou, suponhamos que o dente tem esse tamanho, um moço com o dente assim, metade do tamanho, ou seja, um atrito severo. Eu perguntei para ele: você não sente dor no rosto, você não sente dor de cabeça, você não acordou com a língua mordida, sangue na boca? Porque isso é tão severo para desgastar metade do dente? Ele ia ter percebido. Ele falou: não sinto nada, dando como um bebê. Eu falei: meu Deus, como é que será isso? E aí, não tinha só essa questão para ser tratada, a gente teve outros encontros, e aí, conversa bem, né? O povo para falar dentista, né? Porque os outros não podem responder, sai falando, fala na cabeça da pessoa. Uma hora ele fez assim com o braço, que era para eu parar o que eu estava fazendo. Eu parei, ele falou assim para mim: eu estava pensando sobre o que você falou. Eu durmo como um bebê, mas acordado eu não fico bem. Isso é acordado. É comum isso acontecer durante o sono, mas ele estava fazendo bruxismo acordado e não percebia. Porque o trabalho dele era de frente para um computador numa sala só ele. Não tinha ninguém, ele era um cara isolado. Lembra que a gente falou lá atrás? A gente não adianta se isolar. Não tinha quem falasse assim: fulano, você tá estranho. Não tinha quem falasse. Era ele, o trabalho dele no computador, os pensamentos dele e as coisas que estavam acontecendo se manifestando no corpo. Na ocasião, eu compreendia tecnicamente a situação, mas ainda não tinha tido. E aí eu tive. Acordado também, eu também fiz bruxismo acordado. Só que eu trinquei, veio metade da minha bochecha junto. Num momento de grande estresse na minha vida. E eu observei aquilo, eu falei: não acontece mesmo. Olha que interessante, às vezes você tem conhecimento teórico, você vê, que o cara mais inteligente é o que aprende com o erro do outro, né? Não é o que aprende com o próprio. Isso daí também, se aconteceu contigo. E olha como é que foi o negócio. Eu tinha conhecimento técnico, eu tinha o contato com o problema e não foi suficiente. Eu passei pelo problema.
Então, se alguém vier para mim hoje e falar assim, o que aconteceu, eu vou falar assim, não acredito. Mas olha que São Tomé danado, né? Então, as dores são isso. Que a gente não dê número à dor de ninguém. Que a gente não diga, quando eu passei por isso, eu não estava me debatendo, nem chorando, fulano. Para essa postura. Que a gente não faça isso. Se não tiver o que falar, trava aqui, ó. Reflete, pondera. Se der também, né? Que às vezes sai. A gente não está vendo ninguém aqui é santo. Às vezes sai. Mas se for possível, que a gente consiga entender que observação, arrependimento, perdão são as chaves para a gente limpar as nossas feridas e talvez as feridas até do próximo, né? Que a gente consiga ter mais saúde na nossa sociedade, no nosso entorno. Saúde física, saúde mental, né? A saúde na segurança, a saúde moral. Tudo é saúde, porque o bem-estar, como a OMS disse lá na frente, é um conjunto complementar de coisas. Então não adianta. Na sua casa você tem cerca elétrica, tem câmera, você tem cachorro, ninguém vai estar na sua casa, mas você também não sabe. Se você estiver síndrome do pânico, por exemplo, você também não sabe. Porque ao redor, né, ao seu redor vai estar complicado. Então, se eu me melhoro, se eu sou luz, se eu tenho como fazer isso, eu posso espalhar isso ao meu redor. E trabalhando no bem. A gente, com a assistência da casa, a gente vê N situações que eles contam pra gente que eu nunca vi. Então, será que um dia eu vou precisar ver, como no caso dele, que eu já ouvi deles que existe. Eu não posso menosprezar a queixa deles. Dói. Aquela criança ali está incomodando. Cara, o que ela passou na casa dela ontem? Que dor que ela está sentindo? Moral, física. O que aconteceu? Para a gente que sai do conforto do nosso lar, às vezes um dia só da semana, passar uma manhãzinha com aquela pessoa e ainda rotular ela como pessoa problema. Quando a gente não tem a menor ideia do problema daquela pessoa de verdade. Então é isso. Jesus nos propõe que a gente receba o dom. Hoje, eu posso considerar o dom de saber ler. Só o que me bastou foi saber ler. E hoje, para quem tem internet, nem isso, mas que pode ouvir os estudos. Então, bom senso, aprender, ouvir e propagar essa ideia de cura, de bem-estar, né? De saúde, para todos que estão ao nosso redor e para nós mesmos. Que a culpa, ela consome muito. Então, é igual a máscara do avião. A gente se socorre e socorre o restante das pessoas. Muito obrigada pela atenção de vocês na tarde de hoje. Agora vamos passar por a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 110. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus, em Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de atinginar o lago, procede do seu próprio ser. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdias e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos,
temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combate dedicadamente, qual o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar de berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Graças a Deus. Agora vamos pedir aos médicos para se posicionar. Paz. Deus Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós a disposição para o bem, e que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e acima de tudo e sempre em nome de Deus, que passamos a iniciar o passe, graças a Deus. Diante desta passagem de Jesus em Mateus, vigiai e orai para não cairdes em tentação, primeiramente vejamos o significado do título desta lição: vigiar e orar. Vigiar é uma ação de observar com atenção, estar atento, ficar em sentinela. Orar também é uma ação de pedir com insistência e humildade, implorar, rogar, suplicar. Quando Jesus nos disse que era para vigiarmos e orarmos, não foi para que essas ações fossem voltadas para o outro, mas sim para olharmos para dentro de nós mesmos. E Emmanuel inicia esta lição afirmando que as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Precisamos lembrar que somos espíritos imortais e que a nossa melhor lição é agora, pois quando aprendemos algo novo, não desaprendemos. E à medida que o tempo passa, vamos nos desenvolvendo e aprimorando o nosso espírito. Lembrando a fala de Jesus, conheça-te a ti mesmo, primeiramente devemos desenvolver o autoconhecimento. Assim, a partir de uma situação vivida por nós, é importante que analisemos as nossas atitudes e nossos pensamentos. É importante observar o que temos para melhorar e aprendermos a evitar situações que nos levem a agir de forma contrária aos ensinamentos de Jesus. Também devemos perceber o que temos de bom dentro de nós e valorizar essas qualidades. No passado, fizemos escolhas equivocadas com
que nos acompanham até hoje, mas temos a capacidade de alterar e melhorar as nossas tendências, os nossos hábitos. E é bastante comum cometermos erros por não vigiarmos e não nos conhecermos. Entretanto, temos a oportunidade de mudar hábitos sem termos de sofrer tanto se estivermos atentos. Para isso, precisamos nos socializar e nos relacionar para reconhecermos nossa tendência e crescermos com o outro, pois não nos desenvolvemos sozinhos. Apesar de precisarmos do outro para nos aprimorar, é prudente termos consciência de que não podemos mudar o outro, nem culpá-lo pelo nosso comportamento. A responsabilidade do nosso desenvolvimento é somente nossa. Jesus, sabedor de nossas fraquezas, não podia deixar de nos estimular quanto ao perigo das tentações, deixando o seguinte ensinamento: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Que tenhamos a força suficiente para não cairmos em próximas tentações, pois que já temos motivos para chorar quanto a algumas quedas passadas. Para concluir esta lição, Emmanuel finaliza dizendo assim: mas vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Sendo assim, vamos refletir e agir. Vamos refletir e vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, e orar com confiança em Deus e com a certeza que a bondade dele nos auxilia a mantermos uma sintonia com a espiritualidade e nos conectarmos para o nosso aprimoramento e renovação a cada instante, em cada dia. E a cada amanhecer é a preparação do nosso próprio processo de progresso moral. E lembrando sempre que Jesus é o caminho. Graças a Deus. Agora vamos ficar em silêncio para ouvir a palavra do Deus espiritual. Irmãos queridos, nós queríamos trazer nesse momento um conselho a todos que estão, para que possamos levar para casa, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, e quando estivermos recolhidos no nosso lar, fazermos uma reflexão sobre tudo que nos foi falado na tarde de hoje. Os estudos da tarde de hoje nos trouxeram vigiar e orar, nos trouxeram dar de graça, que de graça recebemos, nos trouxeram tentar compreender aquele que nós temos dificuldades. Falamos da prece, falamos do perdão. Tudo aquilo que o Mestre Jesus, que Deus nosso Pai, que o nosso mentor, o nosso anjo guardião, torce para que possamos realizar nessa encarnação. Pense quanto foi proveitoso o estudo da tarde de hoje. Vigiai, orai, perdoai, para entender aquele que ainda temos muita dificuldade. Não vamos ficar aqui repetindo, mas o conselho é dado para vocês.
na hora do soninho reparador, pense nessa sala, pense em tudo que aqui foi falado. E alguma coisa vai tocar, ou a gente ainda precisa melhorar, ou eu estou fazendo o meu papel. Jesus, o Mestre, ele traz esses ensinamentos. O Evangelho, tão importante nas nossas vidas. Então, amigos queridos, que as bênçãos de Deus, que as bênçãos do nosso Mestre Jesus, que as bênçãos de Maria de Nazaré envolvam todos vocês que aqui estão, seus familiares e todos aqueles que ainda não te conhecem, não conhecem o nosso Jesus. Graças a Deus. Deus nosso Pai, neste momento queremos agradecer por mais uma oportunidade que estivemos de estudar, de nos esclarecer acerca dos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus à luz da doutrina do Espírito. Senhor, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que possamos cada vez mais buscar a luz do esclarecimento, do saber, não nos esquecendo que temos por responsabilidade vivenciar esse saber auxiliando os nossos semelhantes. Que essa prática possa tornar-se uma constante em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Que possamos sair daqui, deste ambiente mais fortalecido, esperançosos de que quando aqui chegamos. E que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos, dos amigos espirituais que coordenam este trabalho, e sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para encerrar de nossa parte as atividades da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Os avisos, já sabem, né? Tem os cartazes na casa, tem os cartazes pressa da ajuda dentro do carnê. A gente agora voltou para o carnê, porque a gente precisa pagar os funcionários, a gente teve que mandar o funcionário embora por questões de financeiras. Então, mas não tem a casa, não tem como ficar sem funcionário. Então, a gente ainda tem 2 funcionários. E a gente precisa desse apoio, né? E a gente voltou para os carnês que, com a pandemia, a gente terminou. Então, o almoço fraterno do Dia das Mães, a gente conta com a presença, é muito importante, porque é isso, o almoço traz dinheiro. O carnê traz dinheiro, o bazar traz dinheiro, mas a casa espírita precisa. A casa espírita ela vive de agrofrutificada, ela vive de pressa, ela vive de boa vontade, ela vive de bons pensamentos, mas precisa de doações. Senão a luz não se faz acesa e ventilador e limpeza mesmo, produtos de limpeza, tá?
Então a gente deseja que todos tenham um final de tarde com muita paz, com muito amor dentro dos corações, com muita vontade de trabalhar. Isso é que a gente está contando ali com como é que a gente fala? Voluntariado. A gente precisa de voluntariado. A gente está com uma voluntária aí, a Grazi, olha só. A Grazi vem às quintas-feiras, para quem não sabe, ela vai distribuir as folhinhas, ela vai servir a aguinha, ela vai apagar as luzes do salão, que não é justo, a disse, 10 horas da noite, apagar as luzes do salão e fechar as portas. Agora, a Grazi é do grupo jovem, então, está aí, a boa vontade. E a gente espera todos, de alguma forma, chega perto da gente. Olha só, a gente não quer, não são decisões que as pessoas têm que chegar perto da gente fazer. Mas que eu faço aquilo ali? Posso fazer? Posso fechar esse portão? Foi muito bom ela se oferecer a disso e a gente fechando as luzes, e fechando a casa às 10 horas da noite. Então, a gente está contando muito com o grupo jovem está aí. Eu sou fã do grupo jovem. Então, eles estão com uma boa vontade. O grupo jovem está aqui, o grupo jovem está gravando, o grupo jovem está aonde? Em tudo, né? Em tudo. Em bazar, está no abrigo, está nas palestras. Que vocês, eu sei grupo jovem, você é grupo jovem. Graças a Deus, acho que vocês olhem bastante por essa turma que está chegando aí e que vai ser o futuro da casa e que a gente está precisando mesmo. Eu disse que a gente já está entregando.